Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar, desta vez sobre proteção radiológica na cardiologia de intervenção. Nós sabemos que os procedimentos na cardiologia de intervenção têm revolucionado o tratamento das doenças cardiovasculares, no entanto, também aumentaram a exposição a radiações ionizantes, tanto para os profissionais de saúde como para os doentes, e, portanto, é importante discutirmos estratégias eficazes de proteção radiológica, isto é fundamental para garantirmos a eficácia, a segurança e a qualidade dos cuidados prestados. Hoje temos aqui um painel importante de especialistas que irão abordar aqui práticas atuais, inovações tecnológicas e também medidas preventivas que poderão fazer a diferença no nosso dia-a-dia. Começamos pelo Dr. Filipe Mira, oftalmologista na ULS Médio Tejo, segue-se a doutora Mónica Mariano, oncologista na ULS Coimbra, e o Dr. João Moreno, ortopedista também na ULS Coimbra. Convido-vos a participarem depois na discussão com perguntas através do nosso chat. Obrigada. Aqui pela congénere da Comissão de Proteção Internacional de Radiologia, a congénere americana, portanto, em 2016 apresentou esta recomendação, portanto, para ser avaliar todos os efeitos da radiação a nível ocular. Quais são estes efeitos? Eu vou aqui abordar sobretudo os efeitos crónicos, porque os efeitos agudos são completamente diferentes daquilo que vamos abordar aqui hoje. Portanto, isto é uma exposição aqui a nível de ambiental, portanto, aqui a nível neste caso, dos prestadores de cuidados de saúde. E, portanto, a nível do cristalino, a catarata, portanto, será aquilo que é o mais conhecido. A nível do nervo óptico, existem vários estudos que apresentam como glaucoma, sobretudo o glaucoma normotensional aumentado também e relacionado com uma problemática relacionada com a radiação. A nível da retina não é tão fácil perceber o que é que provoca. Pensa-se que fenómenos de arteriosclerose, aumenta a incidência de deficiência macular da idade. Portanto, vamos nos focar aqui principalmente, ou vou focar aqui a minha apresentação a nível da incidência de catarata. E como é que é a catarata? Portanto, a catarata, obviamente que é aqui a opacificação do cristalino, portanto, o cristalino é aqui a estrutura mais radiosensível no olho, e, portanto, a catarata acaba por ser a complicação primária e mais importante desta exposição crónica daqui à radiação. O mecanismo fisiopatológico não se percebe muito bem, pensa-se que aqui o stress oxidativo, lesões de DNA das células epiteliais estejam implicadas neste aparecimento das cataratas induzidas pela radiação, mas ainda não está bem esclarecido. Há aqui um conceito importante que é o keratogenic load. E o que é isto? A radiação parece acelerar os processos de aparecimento de catarata, portanto, relacionado com os fatores genéticos, ambientais e de estilos de vida. E, portanto, também ter esta noção que temos várias formas. Portanto, inicialmente aparecem opacidades no cristalino que não têm qualquer importância visual, portanto é importante nós irmos controlando obviamente a sua evolução. Estas podem evoluir obviamente para cataratas visualmente importantes, mas só em 1% dos casos destas opacidades iniciais é que vão necessitar de cirurgia. Mas obviamente que é importante percebermos aqui esta evolução e ir acompanhando os nossos colegas, neste caso, e pessoas expostas a este tipo de radiação ao longo do tempo. Os efeitos da radiação, portanto, aqui há um tipo específico de catarata, que é a catarata subcapsular posterior. Isto é um sistema de classificação que nós utilizamos para as cataratas, e esta catarata é muito específica, é muito específica destes efeitos da radiação. Não é o único, existem outras, por exemplo, a catarata relacionada com os corticoides também é subcapsular posterior, e esta catarata diagnostica-se após midríase. Aqui, portanto, a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, uma congénere americana, apresenta a natureza determinística mais vocacionada para este aparecimento da catarata, embora hoje em dia também aqui a natureza estocástica esteja aqui um pouco também implicada aqui no aparecimento da catarata. Obviamente, como já foi falado aqui inicialmente, os procedimentos mais demorados são cada vez mais demorados, mais complexos. E aqui não sei também, pois vou aqui também ter aqui a vossa percepção, não sei se há uma cultura também de proteção radiológica e obviamente depois também, aqui também é preciso ter em conta a disponibilidade depois do material e obviamente se o material é adequado ou não para então o tratamento dos doentes e proteger-se da radiação, no caso, quem faz estes procedimentos. Portanto, aqui a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, em 2011, devido a esta problemática, portanto, das complicações oculares, diminuiu então aqui o limite de exposição para 20 millisieverts por ano.
uma média de 5 anos, sem exceder os 50 milisievert em nenhum dos anos. A congénita americana não alterou estes limites, diz que como estes limites, ou pelo menos estes estudos são todos feitos com base epidemiológicas, resolveu não alterar pelo menos este limite. Existem vários exemplos ao longo aqui da história que nos permitem aceitar, portanto, que a catarata aumenta com a exposição à radiação ionizante de uma forma crónica. Estes trabalhadores meio-aquer na Rússia, empresas nucleares, portanto, tratam com radiação, ou estão expostos à radiação crónica, portanto, foi verificado um maior risco de cataratas subcapsulares posteriores. Assim como nos sobreviventes da bomba atómica, os trabalhadores de Chernobyl, existe este estudo também dos técnicos de radiologia dos Estados Unidos, que também verificou um aumento desta incidência de catarata, assim como vários outros estudos que verificaram, portanto, este aumento da incidência de catarata com a exposição à radiação crónica. Existem, obviamente, aqui vários estudos, por exemplo, este estudo aqui, efetuado no hospital terciário italiano, o que é que ele permitiu avaliar? Tentou avaliar aqui a dose anual de radiação, aqui a nível do cristalino, nos vários prestadores de cuidados de saúde. E o que é que eles concluíram? Concluíram que a dose estava a ser ultrapassada, de acordo, comparando aquilo com o limite proposto pelas entidades europeias e aqui pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica. Apresentou aqui uma incidência de cataratas próxima aqui dos 20%, e curiosamente eu tive a oportunidade, mais um colega, o Dr. Augusto, convite aqui do professor Graciano, estivemos na CIRSE em 2016 e 2018 e fizemos um rastreio, portanto, aos participantes do congresso, e curiosamente a nossa percentagem também andou por volta dos 15% de incidência de cataratas subcapsular posteriores, portanto, nos colegas que frequentaram esse congresso, ou esses congressos. Aqui, portanto, em nível de distribuição de quais são então as especialidades que estão mais expostas, e aqui também a cardiologia aparece, obviamente, como uma das especialidades mais expostas à radiação, assim, obviamente, como a radioterapia e os colegas de radiologia, entre outras, obviamente. O que é que concluíram? Que a grande percentagem, portanto, dos cuidadores, dos prestadores de cuidadores, estavam a ultrapassar os limites recomendados pelas entidades competentes. Portanto, o aparecimento das cataratas estava, então, relacionado com a exposição à radiação, e, portanto, o que eles impunham aqui era que houvesse aqui, portanto, uma observação oftalmológica periódica, que houvesse aqui uma determinação de medidas de proteção radiológica para a parte ocular e também da determinação da sua medição. Este estudo aqui avaliou colegas, neste caso, que procediam a procedimentos endovasculares aórticos protegidos e não protegidos, portanto, eles aqui protegidos tanto com proteção ocular, com proteção a outros níveis. E o que é que eles concluíram? Concluíram que o simples uso de óculos de chumbo, sem mais outra forma de proteção ocular, diminuía o fator de exposição em 3,4. Portanto, aqui a importância, obviamente, do uso dos óculos de chumbo, e aqui, utilizando estes óculos de chumbo, permitiam-se realizar estes vários procedimentos ao longo do ano, sem ultrapassar o limite imposto pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica. Estes colegas aqui, já em 2024 também, tentaram perceber aqui quais é que eram os valores, então, de colegas que fazem procedimentos com exposição à radiação, e o que eles concluíram é que, se houver a proteção adequada, a proteção ocular, já vou falar ali à frente, tanto com máscara como com os óculos de chumbo, praticamente não se ultrapassam, portanto, os limites determinados. E aqui uma situação importante, isto depois tem a ver com a forma, obviamente, como fazem os tratamentos. O olho esquerdo é sempre o olho que mais está exposto à radiação, uma vez está mais próximo do doente e também da fonte de radiação. Aqui um conceito importante, que é a radiação refletida. Esta radiação refletida muitas vezes é negligenciada, mas diz respeito praticamente a 20% da radiação que atinge o olho. Portanto, muitas vezes tem-se a ideia que os simples óculos protegem, mas muitas vezes acaba por ser subestimado, porque muitas das vezes os dosímetros que se utilizam não se utilizam corretamente, porque muitas vezes utilizam-se nos óculos
E para fazer uma medição correta tem que estar o mais próximo do olho para esse valor ser o mais correto possível. Portanto, a partir daí conseguimos ter sempre umas medições mais próximas do real. E, portanto, eles preconizam aqui como conclusão também utilizar máscaras de proteção para utilizar esta radiação refletida, obviamente, além de telas suspensas, mais outros sistemas de proteção. Portanto, este aqui é um dos sistemas de proteção, penso que obviamente melhor do que eu saberão, porque eu felizmente não estou exposto à radiação, porque na oftalmologia ainda não temos radiação, e não trabalhamos com radiação. Obviamente quem faz tratamento de tumores sim, mas no caso, no geral, não. Mas este aqui seria um dos sistemas que promovia pelo menos uma proteção ocular bastante elevada. Como conclusão, portanto, com a introdução de novos tratamentos e com o aumento da exposição à radiação, portanto, os limites preconizados para a proteção ocular vão ser seguramente ultrapassados. Portanto, é importante monitorizar e regular aqui a dose ocular. É importante que as entidades competentes, portanto, também tenham aqui a noção que o olho pode ser e é afetado e, portanto, é importante determinar quando é que devemos avaliar os colegas e não colegas, todos os expostos à radiação no trabalho do dia a dia, o que deve ser feito e com que periodicidade. E obviamente aqui o ensino e a educação para o uso correto das formas de proteger, além, obviamente aqui neste caso o olho, mas todas as outras formas serão importantes para minimizarmos estas complicações. Muito obrigado a todos, era isto que eu tinha para apresentar. Muito obrigada, Dr. Filipe, pela excelente apresentação. Fazemos a discussão no final, ok? Portanto, passamos já para a doutora Mónica Mariano. Obrigada. Olá, boa tarde. Para começar, eu queria agradecer, em primeiro lugar, o convite que foi endereçado para estar aqui presente e podermos multidisciplinarmente, como eu estou habituada, mas agora um bocadinho num âmbito mais alargado com outros colegas, falar desta questão. Foi um reto lançado pela doutora Elizabeth, desde já também a quem, portanto, endereço pessoalmente o agradecimento. Peço desculpa por estes impasses, tentarei ser breve, não sei se me vou, entretanto, condicionar aqui por causa da passagem dos slides. Peço desculpa por tal. Então, nesta minha apresentação ia focar essencialmente alguns pequenos tópicos, essencialmente falar um pouco do que é a radiação ionizante, o risco, a pesquisa que fui fazendo, portanto, o risco da radiação na vossa área da cardiologia de intervenção, nos efeitos na saúde e em particular no que a mim me diz respeito enquanto oncologista, e faço o reparo de que eu sou colega da ULS Coimbra, já não estou no IPO de Coimbra, portanto podemos nos encontrar mais proximamente. E ainda aquilo que são as diretrizes e o que está recomendado pela DGS em termos de monitorização e vigilância, portanto, para estas situações e finalmente, conclusões. Portanto, todos nós sabemos que a radiação é energia, portanto, que nós vimos e que não vimos e que está dividida essencialmente em dois tipos principais. Nós aqui estamos a falar essencialmente da radiação ionizante, uma radiação de alta energia que tem a capacidade de quebrar ligações químicas, portanto, ionizar átomos e moléculas, arranca eletrões, produzindo um efeito direto de dano no DNA celular. Portanto, ela existe sob a forma de partículas, quer como partículas-alvo, neutrões, ou sob a forma de raios, como os raios gama ou os raios X, que são utilizados na nossa prática clínica, quer terapêutica, quer diagnóstica. Nestas imagens nós conseguimos ver, portanto, o amplo espectro das radiações eletromagnéticas, aquelas em que nós, portanto, vamos focar-nos são nas ditas radiações ionizantes relacionadas com as radiações UV, portanto, os raios X e a radiação, portanto, gama e radioativa. Nesta pequena imagem conseguimos ver também que dentro da radiação ionizante há diferentes radiações com capacidades distintas de penetração dos tecidos. As radiações gama são apenas bloqueadas portanto, pelo cimento, enquanto as beta e as usadas pelos métodos de raio-x, portanto, utilizados na nossa prática clínica, conseguem atravessar a pele e, inclusivamente, portanto, estruturas de madeira e, portanto, com uma maior capacidade de penetração que as alfa. Se pudermos passar.
A radiação, e em particular extrapolando, portanto, para as diferentes radiações para além da radiação solar, é considerada, portanto, está classificada sem dúvida como um carcinogénico estabelecido com um efeito, portanto, no humano. Há evidência suficiente para o confirmar como um carcinogénico grupo 1, e aqui, a jeito de, portanto, de ilustrativo, só perceber que todos nós estamos tipicamente, enquanto pessoas leigas, não profissionais de saúde, expostas a uma radiação por ano de 2,4 millisieverts, ter noção de que um ataque corporal, portanto de completo, habitualmente está associado a uma dose de 10 millisieverts, que o limite inferior para uma dose estar associada a um risco aumentado de cancro é de 100 millisieverts, um bocadinho afastado daquela que é a nossa irradiação anual, digamos assim, como leigos, mas que facilmente num processo de investigação diagnóstica, um doente, e nós, enquanto clínicos expostos a esta radiação, poderíamos facilmente alcançar. Puder passar. Então, já foi aqui um bocadinho explicitada aquelas que se podem ser os efeitos, ou pelo menos as categorias de efeitos das radiações na saúde humana. O colega oftalmologista, portanto, falou de lesões que estão habitualmente relacionadas com os efeitos determinísticos, aqueles que resultam da exposição com dano celular causando morte celular, que existe um limiar de dose a partir do qual estes efeitos existem e dependem da dose absorvida, portanto, tal como a catarata, as lesões cutâneas, portanto, de incidência direta sobre as estruturas. No caso do cancro, portanto, e do aparecimento de neoplasias, estes efeitos são essencialmente a categoria estocástica. Não existe propriamente um limiar de dose para estes efeitos. Muitas das vezes envolvem modificação do DNA sem causar morte celular. Estas alterações são perpetuadas, vão proliferando. O efeito de latência é habitualmente de muitos anos e habitualmente a gravidade é independente da dose absorvida. Muitas das vezes também com um aumento da predisposição ao seu aparecimento, se houver já a partir de alguma alteração hereditária. Ora, e então, quais é que têm sido as preocupações e qual é o risco real de exposição à radiação com risco de cancro na cardiologia de intervenção? Eu fui fazendo alguma pesquisa e consegui perceber que, portanto, desde há muito tempo, muitos dos artigos que eu vou apresentar já têm alguns anos, portanto eu percebo que não há muita evidência concreta e objetiva do tema cancro, portanto, porque há muita variável a ter em conta, mas achei engraçado alguns artigos, portanto, e são os que eu vou aqui debruçar-me. Este foi publicado, portanto, na European Society of Cardiology em 2014, quando começava a haver uma real preocupação daqueles que eram os riscos da utilização e da justificada utilização, portanto, da cardiologia de intervenção de forma mais amplificada. Se puderem passar, estes conceitos já estavam bem enraizados, portanto, o efeito direto, biológico direto da radiação ionizante era tida como uma preocupação pela comunidade da cardiologia, o efeito estocástico era, portanto, admitido, com um maior risco portanto, para as crianças, para as mulheres e para os idosos, aqui com um especial enfoque na preocupação nesta fase, essencialmente ou maioritariamente, portanto, relativamente à exposição dos próprios pacientes, e também com a convicção, se puderem passar, de que este risco biológico, portanto, era relativamente dependente da sensibilidade do órgão atingido. Nós sabemos que está estabelecido que os órgãos ou os tecidos com uma maior capacidade metabólica, como a medula óssea e com destaque para a mama e para as gónadas, são habitualmente os órgãos mais sensíveis à radiação, portanto, e é desta convicção, se puderem passar, que em jeito de conclusões e de mensagem de cuidados para a comunidade, reforçar aquela que é a necessidade de
numa altura em que cada vez mais se começava a utilizar a cardiologia de intervenção, escolher sempre aquela metodologia que pudesse, portanto, acarretar uma menor dose, portanto, e ter em conta que qualquer dose, qualquer exame devia sempre ser registada no registro clínico do doente, assumindo, exatamente por se assumir que a radiação é um carcinogénico classe 2, por forma a poderem, a classe 1, peço desculpa, por forma a que fosse escolhido para cada doente o exame de imagem adequado, com a dose certa, portanto, e adequado para cada um dos doentes. Também ainda convictos de que, portanto, a radioproteção em cada serviço de cardiologia de intervenção seria uma estratégia eficaz para a prevenção de cancro e ainda, portanto, com um indicador de qualidade de cada uma das unidades, e ainda, portanto, promovendo assim a saúde e a segurança, quer dos pacientes, mas também, portanto, introduzindo aqui esta importância da proteção dos profissionais de saúde e de todo o restante staff. Portanto, eles têm esta mensagem engraçada que é um cardiologista, obviamente não pode estar preocupado com o quão importante é a sua técnica e a sua metodologia de intervenção, mas também tem que estar muito atento e não pode escurar aquilo que é o risco da radiação. Neste pequeno artigo de editorial, portanto, reforça aquela que tem vindo a ser, o que me parece ser na vossa comunidade, um tópico de preocupação crescente. A fluoroscopia associada às técnicas de cardiologia de intervenção são essenciais, estão a aumentar, são life-saving, portanto são altamente motivadoras de utilização e cada vez mais necessárias, mas é preciso, de facto, ter em conta a dose cumulativa de exposição, a complexidade e os volumes de radiação que implicam, também as preocupações associadas com o próprio posicionamento do doente e o posicionamento da equipa perante o doente, que acaba por ser uma fonte de dispersão da radiação e, obviamente, também o posicionamento relativamente à fonte de raio-x. E tal como o colega da oftalmologia falou, efetivamente, há vários estudos a demonstrar que os cardiologistas de intervenção estão efetivamente entre os profissionais de saúde mais amplamente expostos à radiação ionizante, com efeitos, portanto, determinísticos, portanto, do ponto de vista de efeito biológico, quer nos pacientes, quer em todos os profissionais. Neste outro artigo que eu fui encontrando, de facto, também, mais uma vez, nesta revisão, a comunidade está preocupada em rever todos aqueles que são os riscos inerentes às técnicas da cardiologia de intervenção e avançam com, portanto, aquelas que devem ser as recomendações e as dicas para minimizar a exposição ocupacional à radiação. Há vários estudos que demonstram, portanto, há alguma bibliografia que já remonta há mais de uma década, de que a exposição prolongada à radiação ionizante está associada a vários tipos de tumores, e em particular ao tumor cerebral, da cabeça e pescoço, portanto, e ainda cancro da mama, e ainda com efeitos nefastos, não diretamente relacionados com o cancro direto, mas efeitos nefastos no sistema reprodutivo de cada um dos profissionais. Depois, falam aqui que houve um estudo, contudo, que tendo em conta toda esta preocupação, demonstrou que, portanto, na década compreendida entre 2008 e 2018, tendo em conta todas estas preocupações, se tem verificado que a radiação ou a exposição à radiação tem sido reduzida nos centros em cerca de 36%, por si só poderá acarretar, sim, então uma melhoria do risco associado para todos os profissionais de saúde. Todos estes, portanto, como tinha falado, estas são algumas dicas que são lançadas ou que são, portanto, documentadas e
neste artigo, ter em conta esta curiosidade que tem a ver com o índice de massa corporal do doente, que habitualmente está associado a um risco aumentado de radiação para os profissionais de saúde. Portanto, a recomendação de maximizar a distância entre a fonte de irradiação e ainda o posicionamento, dependendo obviamente de cada uma das técnicas, e de cada uma das técnicas tem algumas particularidades, portanto, desde a fluoroscopia e o tempo de exposição, portanto, também escolher técnicas de fluoroscopia com menos dose são algumas das dicas que, se fosse possível passar, adiantam, portanto, como conclusão deste estudo. É cada vez mais importante maximizar a monitorização dos doentes, a monitorização de todos os profissionais, que os profissionais adiram às diretrizes de proteção, usando todos o equipamento de proteção, como disse o colega, também para a proteção ocular, escudos, portanto, que estejam portanto, ao lado dos doentes, por forma a proteger o profissional que está posicionado, portanto, perto da fonte, perto do doente, portanto. Ainda os aventais de chumbo, depois, peço desculpa, foi muito complicado encontrar algum estudo em que a relação direta entre a exposição e o cancro estivesse claramente estabelecida, atendendo aquilo que é o tempo de latência e outras variáveis associadas não só à exposição direta ocupacional. De qualquer forma, houve 2 artigos, eles também já têm algum tempo, este foi publicado em 2012, e foi portanto um inquérito lançado online a vários centros de cardiologia de intervenção europeus. Se puderem passar, portanto, que tentou avaliar, portanto, junto dos profissionais, se havia compliance à monitorização, às medidas de proteção. Foram incluídos cerca de 600 participantes e a maioria deles, portanto, mais de 70% eram cardiologistas de intervenção, e nesta análise, portanto, só cerca de 2,2% ao longo da análise, portanto, após a análise dos questionários, é que tinham sido diagnosticados portanto, com neoplasias, com uma maior tendência para as mulheres. Contudo, não conseguiram estabelecer uma relação direta entre a exposição e o cancro. Conseguiram sim perceber, contudo, que na comunidade profissional, muitas das vezes nem todo o staff adere às ditas recomendações de monitorização, eu considero apenas, portanto o ideal seria 100%, mas apenas 64,4% admitiam andar, portanto, com o seu dosímetro todo o tempo, e 7% nesta análise admitiam mesmo nunca andar com o dosímetro, o que compromete aqui a vigilância e acarreta, portanto, um risco acrescido de ausência de controle da sua exposição ao fator de risco de radiação. Também dizer que, em termos de exposição, como tinham já concluído, não foi identificada uma relação direta com cancro, ao invés do que tinha acontecido, portanto, entre os anos de exposição com os problemas ortopédicos e portanto, as varizes. Peço desculpa. Porém, este estudo, apesar de não tirar aqui nenhuma conclusão direta entre a exposição e os anos de exposição e o cancro, há um outro estudo que eu encontrei também. Pois ainda faltava, desculpem. Apesar de não encontrarem uma relação direta, peço desculpa, se puderem passar então à frente, conseguiram fazer uma análise e uma caracterização daqueles que tinham sido os tumores, os 15 doentes, portanto, os 15 profissionais de saúde, correspondendo a 2,2%, portanto, da taxa diagnosticada com cancro, portanto, em termos de caracterização de neoplasias. Em linha de conta com aquilo que tinha falado antes, dos tecidos portanto, mais radiosensíveis,
Parece efetivamente haver aqui uma maior incidência de tumores da mama, tumores hematológicos, cerebrais e da pele, com um predomínio de lateralização à esquerda que estará diretamente relacionado com aquilo que é o posicionamento do médico relativamente ao doente. Neste estudo, apesar de fazerem a dita caracterização da população em termos de neoplasias, não estabeleceram a relação, mas neste estudo, que tinha exatamente o mesmo propósito, portanto, avaliar uma comunidade aqui era em Itália, de profissionais a trabalhar em unidades de cardiologia de intervenção, em termos portanto, de problemas de saúde decorrentes da exposição, e aqui sim, se puderem passar, parece existir uma relação entre os anos de exposição, portanto mais de 16 anos de exposição e cancro, e em termos de distribuição dos tumores que foram encontrados, algumas pequenas diferenças, mas na mesma das gónadas, da mama, portanto tumores ginecológicos e da pele, a serem os mais prevalentes, com esta curiosidade que eu não sei se vocês conseguem confirmar ou não, enquanto na equipa médica a lateralidade à esquerda era mais frequente, não sei se existe alguma relação entre esta lateralidade do restante staff à direita relativamente ao posicionamento da enfermagem, mas achei curioso, não sei se conseguem confirmá-lo depois. Ora, e o que é que dizem as diretrizes em relação à monitorização e vigilância? Portanto, existem diretrizes nacionais e elas seguem as ditas diretrizes europeias, estão publicadas, portanto, desde 2008, de forma, portanto, com poucas alterações, e define, portanto, categoriza os profissionais em duas categorias gerais. A categoria A, onde está habitualmente incluída a equipa portanto, diretamente relacionada com a intervenção em cardiologia de intervenção, trabalhadores expostos, portanto, suscetíveis de receber uma dose efetiva superior a 6 millisieverts, ainda outros, portanto, aprendizes ou estudantes que acompanhem estas equipas. E esta categoria A implica que esteja habitualmente vigiada com uma dose, portanto, com um dosímetro, e que este dosímetro seja avaliado com uma periodicidade que não deve ser inferior a mensal. Já para a categoria B, e podem ser outro pessoal que trabalha também com exposição à radiação, mas que não atinja aquela, portanto, dose efetiva dos 6 millisieverts, esta dosimetria não deve ultrapassar a periodicidade trimestral. A avaliação de todos os profissionais deve ser feita logo desde o início da atividade, portanto, desde logo fazer uma história clínica completa, perceber se já teve outras profissões em que esteve exposto à radiação e que possa haver aqui uma acumulação de exposição. Durante a atividade de trabalho, portanto, os profissionais devem manter uma monitorização regular na saúde ocupacional e ainda pontualmente, em caso de algum acidente, situações excepcionais de exposição, portanto, sem nunca descurar esta monitorização regular. Deve ser sempre tida em conta a história profissional, portanto, a história social, familiar, a história clínica, a anamnese, e deve ser sempre feito com uma periodicidade que não deve ser, lá está, inferior a um ano, o exame objetivo completo e exames complementares de diagnóstico. Portanto, o exame objetivo completo deve incidir sobre a observação da pele, das mucosas, como já foi explicitado também a monitorização ocular pelo risco direto de dano e ocular, a inspeção do pescoço e da tiroide, portanto na perspectiva de poderem detectar-se algumas linfadenopatias ou alterações da tiroide, portanto com formações nodulares, pesquisas, portanto a avaliação cardíaca e pulmonar, ainda a palpação, inspeção e a palpação mamária e obviamente uma palpação abdominal global. Como disse, para a categoria A, quer o exame objetivo, quer o estudo laboratorial com hemograma, com VS, as provas de função hepática, tiroideia, função renal e ainda uma avaliação eletrocardiográfica deve ser no mínimo anual. Eu percebi que há alguns países onde até recomendam uma periodicidade semestral. Quando se trata da categoria B, portanto, estes exames passam anuais, portanto, com a mesma periodicidade, se a idade for superior a 50 anos, porque para os restantes são tipicamente de 2 em 2 anos.
puderem passar. Para além portanto, deste seguimento, sempre que seja encontrada alguma alteração ao exame físico, portanto, durante a vigilância regular devem ser solicitados exames específicos dirigidos, portanto, como alguns exames complementares, portanto, estudo complementar da tiroide, ainda estudos mais pormenorizados do ponto de vista hematológico, um esfregaço, se houver efetivamente alguma alteração no hemograma. Relativamente àquilo que é o preconizado em termos de rastreios de neoplasias e que, obviamente, incide diretamente com o tema que estamos a falar do cancro. Não está recomendado, portanto, nesta diretriz que se apliquem medidas de rastreio diferentes àquelas que são as preconizadas para a população em geral, portanto, em todos os profissionais de categoria A, onde se incluem, portanto, os cardiologistas de intervenção. No que a mim particularmente diz respeito, sim, puderem passar, sim, no que diz respeito ao rastreio de cancro da mama, porque de todas estas neoplasias que estão mais implicadas à exposição ocupacional com radiação, é o que está, portanto, definido, não há rastreio portanto, para as neoplasias nem hematológicas, nem dos tumores cerebrais, nem particularmente da pele, portanto, e era deste que fazia sentido falar, porque por vezes surge a dúvida se efetivamente, e em particular, obviamente, as mulheres que trabalham na área deveriam seguir um protocolo de rastreio distinto da população em geral, e isso não está preconizado. Há uma alteração recente das idades de rastreio do cancro da mama, ela foi estendida, portanto, para mais cedo, desde os 45 aos 74 anos, portanto, no mês passado de dezembro. Mas da mesma forma para a população geral, todos os profissionais devem fazer o rastreio com mamografia de 2 em 2 anos e em caso de alguma alteração, portanto passar por uma consulta de aflição em caso de BRAF3 ou ser orientados para um serviço de referência em patologia mamária para biópsias complementares. A mamografia traz aqui também uma outra dúvida, que é numa população que efetivamente está exposta a muita radiação, insistir com um rastreio de mamografia não parece haver dano efetivo. Questiona-se o papel da ressonância magnética mamária nesta população, mas efetivamente não há nenhum tipo de recomendação que a tenha passado a contemplar como exame standard e, portanto, a mamografia de 2 em 2 anos continua a ser o exame de rastreio preconizado e único programa de rastreio preconizado para a população. E assim, em jeito de conclusões muito, muito sucintas, o risco de cancro decorrente da exposição profissional à radiação ionizante dos cardiologistas de intervenção está documentado, é difícil de objetivar em percentagem, em número, mas é seguramente superior a outros clínicos de outras especialidades, e há vários estudos a demonstrar isso, várias comparações entre os diferentes cardiologistas internistas, portanto, efetivamente é uma população médica de maior risco de exposição e de risco de cancro associado. E para evitar este risco é mandatório respeitar todas as medidas de proteção, portanto de radiação, a monitorização da exposição com a dosimetria mensal e manter a vigilância regular na saúde ocupacional. E mais uma vez, como tinha dito, não há efetivamente recomendações específicas para o rastreio das doenças oncológicas, portanto não deve, no entanto, este nunca ser descurado e, sendo nós profissionais de saúde com maior facilitação, pois temos ainda se calhar mais facilidade em conseguir fazer todos os exames de monitorização. E é tudo, obrigada pela atenção. Muito obrigada, doutora Mónica. Passamos então para a última apresentação, o doutor João Moreno. Obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é João Moreno. Agradecer desde já à PIC pelo convite para falar aqui neste webinar. Eu sou ortopedista na ULS Coimbra, dedico-me à área da coluna e nesse sentido venho aqui falar sobre os efeitos dos sistemas de proteção individual a nível musculoesquelético. Em jeito
de seguimento das outras apresentações, em que aprendemos aquilo que era a radiação e quais os efeitos que poderiam ter. Então vamos ver aqui como é que poderemos usar os meios de proteção, nomeadamente os coletes, de maneira a limitarmos as lesões a que podemos estar sujeitos. A exposição à radiação, então, em hospitais é um risco invisível, mas potencialmente perigoso, como já ouvimos. Para a proteção do corpo no geral e dos órgãos, o gold standard é o colete de chumbo. No entanto, a utilização dos coletes de chumbo não implica que não tenhamos consequências. Pronto, um colete de chumbo é relativamente pesado e as horas que passamos com os coletes acaba por ter uma repercussão. Para, aqui a título de exemplo, um colete que pesa em média 7 kg vai aumentar a pressão intradiscal em cerca de 20 kg por centímetro quadrado, o que está a colocar o disco em risco de lesão, nomeadamente os discos lombares, que são os que mais pressão suportam, e vai levar a queixas de lombalgia, queixas musculoesqueléticas de outras articulações, nomeadamente ombros, joelhos, tornozelos. A preocupação com as consequências dos meios de proteção já é antiga. Há estudos que já datam desde 1992 na radiologia de intervenção. Este estudo aqui de baixo é de 1997 e incide sobre a cardiologia de intervenção em específico. No entanto, essa preocupação nunca deixou de existir e há artigos também já mais recentes que avaliam na população hospitalar, de trabalhadores hospitalares em geral, não só médicos, mas toda a equipa que está próximo da proteção, da radiação, quais são as consequências do uso dos coletes. Começando com a cardiologia de intervenção em específico, este artigo, então, de 1997, cunhou este termo, que é a doença do disco dos cardiologistas de intervenção, e eles concluíram que sim, que existe uma incidência aumentada de hérnias e doença discal degenerativa, e comparando com outras especialidades que também usam meios de proteção. As nuances de proteção da cardiologia de intervenção acabam por ter ainda uma maior incidência desta patologia degenerativa, uma vez que os coletes são diferentes, como já vamos ver mais à frente, são mais pesados, e o tempo provavelmente de uso é maior, portanto as consequências também são mais graves. Quanto aos coletes em si, temos a noção de que quanto mais antigo é o colete, maior é a probabilidade de ele ser mais pesado. Existem agora coletes modernos com novos materiais, com menos chumbo ou sem chumbo, em que oferecem a mesma equivalência de proteção, no entanto, com um peso significativamente diferente. Esta tabela é um exemplo de uma marca de coletes que fornece nos seus manuais técnicos qual é a diferença de peso entre os diferentes tecidos que usa, mas as diferenças entre várias marcas podem chegar até 30% de coletes mais leves. Existem também múltiplos designs, além de terem diferentes aplicações e diferentes contextos, também vão ter uma otimização da distribuição das cargas diferentes. Por exemplo, o simples uso de um colete de suporte lombar pode ajudar a distribuir as cargas e a evitar uma lesão da coluna lombar. Temos aqui os diferentes exemplos de coletes que podem ser usados. Há aqui um outro tipo que não tenho imagens, mas que são coletes que estão suspensos no teto da sala, que também acabam por diminuir um bocado a pressão sobre o utilizador. Pronto, há coletes mais simples, como este à esquerda. Coletes têm a parte da frente e a parte de trás. Depois temos coletes que são em duas peças
e agora inclusivamente começam a aparecer coletes que são montados em exoesqueletos. Suponho que o preço ainda seja um fator proibitivo e também a facilidade de utilização não será tão prática. Quanto a este estudo, que foi medir através de sensores de pressão nos ombros a diferença entre os vários tipos de colete e os tipos de proteção, pronto, desconsiderando aqui os sistemas que estão pendurados no teto da sala, e comparando os quatro mais à direita, que são nomeadamente os coletes de uma peça só de parte da frente, os coletes em duas peças, os coletes com frente e trás, aqui o primeiro sem o cinto lombar e o segundo com cinto lombar, vai-se ver que realmente os coletes em duas peças, acabando por apoiar parte do peso na bacia, vão aliviar algum peso, alguma pressão na coluna lombar. E aqui nos coletes que têm parte da frente e parte de trás, que também apesar do aumento de peso do cinto lombar, vai haver uma melhor distribuição de cargas e acaba por haver menos pressão, quer sobre os ombros, quer também sobre a coluna lombar. Portanto, temos que considerar os vários fatores que aumentam o risco de lesões da coluna vertebral, que é o tempo que nós usamos os coletes, o tempo que passamos sentados ou em pé, as más posturas que adotamos pelo desconforto que estes meios de proteção proporcionam e os movimentos muitas vezes repetitivos que temos que realizar durante cirurgias ou durante as intervenções de cardiologia. E terem atenção que estes fatores também vão ser agravados quer pela idade, quer pela patologia já pré-existente. Então, como prevenir? A escolha parece ser óbvia, que é preferir o colete de duas peças e, de preferência, em materiais que não contenham chumbo, dada a diferença de peso. Como dicas, também ter cuidado sempre com a postura. Se já tivermos uma má postura ao início, o colete só vai piorar, porque é mais peso que temos e que vai influenciar a degeneração discal. Praticar exercício físico, aquilo que geralmente é recomendado na lombalgia é aquilo que estão a ver na imagem. Em cima, hidroginástica, à esquerda, pilates e as caminhadas. É basicamente a coisa mais simples que nós podemos considerar para ir mantendo o core fortalecido para evitar lesões. Esta é óbvia, cuidado com o peso, vai implicar também alterações da cinética lombar e aumento da pressão, tal como o peso que o colete nos acrescenta. O peso a mais também aumenta a pressão intradiscal e pode contribuir para a degeneração discal. E depois temos os exercícios que acabam por ajudar quem já sofre de lombalgia ou quem tem predisposição para ficar com mais dor após o uso prolongado de colete. Temos exercícios de relaxamento, que no fundo são rotações do tronco sentado ou deitado, exercícios de relaxamento e de fortalecimento da parte muscular paravertebral, e exercícios de relaxamento para a parte dorsal e para os ombros. A prática está recomendada destes exercícios, por exemplo, a Mayo Clinic recomenda a prática de 15 minutos destes exercícios após o uso do colete. Muitas vezes pode não ser execuível, especialmente se for se for após um dia muito cansativo de trabalho, mas é sempre terem em atenção que podem ajudar a quem sofre de mais dores osteoarticulares. E pronto, era aquilo que tinha para dizer. Agradeço o convite mais uma vez. Obrigado. Tu?
Eu gostaria muito de saudar os palestrantes. O meu nome é Hugo Vinhas, eu sou cardiologista de intervenção no Hospital de Faro, eh, e tenho uma especial preocupação com a radiação e de uma forma muito rápida, só para os colegas que não me conhecem perceberem o porquê eu estar aqui, estar como convidado, porque há uns anos atrás, quando passei a ser responsável por uma. Ser responsável por angioplastia complexa num hospital onde eu trabalhava anteriormente, foi feito um rastreio no contexto de uma engenheira biomédica, no contexto de uma tese de mestrado, se não me engano, de uma engenheira biomédica, em que efetuou uma avaliação sistemática dos profissionais de saúde durante cerca de um mês, no decurso habitual do seu trabalho, e aquilo foi, de facto, relevante. Relevante porque isto foi no início da minha carreira, estamos a falar há muitos anos, há uns quase 20 anos, e fiquei surpreendido quando comecei a receber alertas dos relatórios de dosimetria, e na prática ameaças de que teria que deixar de trabalhar por parte da saúde ocupacional, e sobretudo porque não vi que as coisas, digamos, melhoravam nas avaliações seriadas subsequentes, mesmo com as técnicas de proteção radiológica habitualmente utilizadas e que são hoje em dia as mesmas que a grande maioria dos meus colegas utilizam. E como não vi grandes diferenças, procurei ajuda com a equipe do Dr. Graciano Paulo, que está presente, ao qual agradeço de uma forma sistemática sempre que estamos em reuniões deste género, e participámos a partir daí em várias reuniões deste género, ressalvando a importância da proteção radiológica e da dinamização deste tipo de reuniões e da dinamização da importância da proteção à radiação, porque de facto houve uma mudança no paradigma, para mim, da importância de uma coisa que nós não vemos. Não vemos. Simplesmente não vemos. E quando não vemos, o que acontece é que ou estamos sensibilizados para uma ameaça que existe, ou simplesmente fechamos os olhos e seja o que Deus quiser. E, portanto, como havia gente a preocupar-se mais do que eu, não é? Que até tinham cuidado de me enviar relatórios de doses e a enviar-me mensagens: olha, tu tem cuidado, protege, porque daqui a uns anos as coisas podem ser diferentes. Eu acho que adotei uma atitude um bocadinho mais inteligente, foi de facto procurar ajuda com as pessoas que melhor sabiam da proteção radiológica para me ajudar como proteger. E, portanto, mudámos o setup completo do equipamento, adotámos de uma forma muito mais otimizada as medidas de alara, e o certo é que, não muito tempo depois, as coisas mudaram, e passei a ter praticamente sempre, ou sempre a partir daí, dessa altura, exposição a dosimetrias com níveis de radiação de corpo de zero. Felizmente, no hospital onde eu trabalho neste momento, no Hospital de Faro, temos, e fiz questão de que fosse feita a aquisição de uma cabine de proteção radiológica em que foi feita a demonstração de exposição zero à radiação, e nós fazemos muita angioplastia complexa, eh, permitindo também esta cabine, digamos, uma proteção nas três vertentes que aqui estiveram a ser, e muito bem, de uma forma muito exemplar, pelos colegas palestrantes, nomeadamente em termos de proteção e os efeitos determinísticos da radiação no olho, particularmente a questão da catarata, porque a cabine protege com um visor de uma forma exemplar, a questão, digamos, da proteção dos efeitos estocásticos relacionados com a patologia oncológica, que a doutora Mónica Mariano falou, e a questão ortopédica também.
eu só uso colete se estiver a ajudar um colega. Eu, como primeiro operador, não uso colete porque estou ali enfiado. E, portanto, isto eu digo que mudou de uma forma muito, pelo menos simpática, de uma forma muito simpática a minha vida em termos profissionais, porque eu chego ao hospital com o meu casaco de moto e o capacete, que é aquilo que mais me prejudica em termos de coluna, e aí quando estou a trabalhar não tenho peso a não ser esta camisa sobre o meu corpo. As pessoas que me conhecem sabem que eu já fui operado de 2 hérnias discais, uma delas já há muito pouco tempo, mas a primeira, enfim, pode ter estado relacionado com a questão de um acidente prévio que tinha tido há uns anos atrás, e a segunda pelo facto da primeira poder desencadear alguma limitação, o Dr. João Moreno pode, digamos, saberá melhor que eu, mas passados uns anos as vértebras adjacentes ou as articulações adjacentes poderão estar a ser sobrecarregadas e, portanto, penso que terá sido isso, esse o fator, e claro, a moto também, enfim, mas isto é uma questão pessoal. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Filipe Mira se algum cardiologista de intervenção alguma vez o procurou a pesquisar se teria, qual seria a sua situação ocular em termos da presença de cataratas subcapsular ou de alguma opacificação subcapsular do cristalino. Não, boa tarde. Nem cardiologista de intervenção, nem qualquer outro colega. Portanto, eu acho que, não sei se não estão cientes, ou pelo menos não estão, se calhar, alertados para esse facto e não conheço. E também a nível da parte oftalmológica, nós também não é uma coisa que falemos sobre esta temática, não é? Obviamente quem está exposto será a parte mais interessada, obviamente, de procurar, mas em termos, penso que também em termos de recomendações, não sei se existe. Eu pelo menos tentei procurar, não existem recomendações, periodicidade de observação oftalmológica, portanto, que também a questão da colocação dos dosímetros também não está bem especificada. Portanto, estamos aqui numa situação em que acaba por ser difícil, não se faz esta observação sistemática dos trabalhadores, portanto, que estão expostos à radiação. Portanto, nunca tive nenhum colega, sei lá, alguns colegas que fazem cardiologia de intervenção e mesmo de outras especialidades, portanto, ninguém me abordou alguma vez com alguma questão relacionada com isso, sim. Em relação à doutora Mónica Mariano, eu penso que a lateralidade à esquerda, e eu há uns meses atrás, até a propósito de uma apresentação que fizemos numa das reuniões de cardiologia sobre este tema, li um artigo que 80% dos cancros cerebrais dos cardiologistas de intervenção ocorriam à esquerda. Isto não parece ser uma coincidência, não é? Temos 50 metade do cérebro à esquerda, outra 50 à direita, é estranho que 80% seja do lado esquerdo. Em relação à questão da mama, acho que é particularmente importante nas mulheres. E isto porque os coletes, e o Dr. Graciano Paulo, o professor Graciano Paulo já tinha alertado isso uma vez numa destas nossas reuniões, os coletes muitas vezes não estão bem justos à pele. E, portanto, são coletes que ficam pelo ombro, se estiverem um bocadinho laxos, um bocadinho largos, um bocadinho maiores do que o corpo, do que o tronco da colega, não havendo um sistema, digamos, fechado como uma cabine ou semi-fechado como uma cabine, usando simplesmente o painel pelvífero à frente e depois a proteção do corpo, do colete, acaba por haver quase uma porta de entrada direta à mama esquerda, se não houver esse cuidado. Eu acho que era particularmente importante chamar a atenção às colegas e aos segundos operadores de sexo feminino que têm sido particularmente expostos
à radiação e que deverão precaver ao máximo essa proteção. Eu mais uma vez friso, eu neste momento, quando vou trabalhar qualquer outro cerco, às vezes sou convidado para a angioplastia complexa, às vezes até me esqueço de pôr o colete, só depois quando já estou a vestir a bata é que volto para trás, porque já estou tão habituado a não usar colete. Mas quando uso um colete eu sinto-me despido, sinto-me inseguro. É como andar de carro sem cinto de segurança. Portanto, se todos nós que já estamos tão habituados a andar com cinto de segurança, eh, apanharmos um carro, sei lá, dos anos 30 ou 40 e andarmos aí a uma velocidade um bocadinho maior e sem cinto de segurança. Há uma sensação, é esta a sensação que eu tenho quando entro num serviço, numa sala de hemodinâmica que não é minha, e, portanto eu convido todos os colegas, independentemente, há duas marcas de cabines, uma cabine e um protetor que a colega toda, Mónica, presumo eu, apresentou uma imagem que é precisamente digamos, comercializada por quem está a patrocinar esta reunião. Portanto, há este e há uma cabine que é que eu utilizo e são, de facto, sistemas muito equiparáveis em termos de proteção radiológica. E em relação ao Dr. João Moreno, eu só posso agradecer a excelência também na apresentação e realçar, de facto, a importância da atividade física e a importância do controle do peso. Porque se nós queremos, de facto, baixar o peso que estamos a suportar na nossa coluna, é claro que os coletes são importantes, mas se eu pesar 100 quilos em vez de pesar 60 quilos, toda esta carga que estará, apenas eu, portanto, eu penso que o controle do peso seria importante e, por outro lado, a questão da prática regular do exercício físico para estes colegas, em que seria importante fortalecer o core. E muito parabéns a todos pela excelência das apresentações. Joana, se tens Sim, se alguma calhar questão? convidava aqui o painel de discussão. Se calhar começava aqui pelo professor Graciano para fazer aqui alguns comentários, dada a sua Bem, muito expertise. obrigado. Bem-vindo, obrigada. Boa noite. Eu também lamento imenso, mas eu vou ter que sair para outra reunião daqui a pouco. Bom, quero dizer que, bom, primeiro, parabéns à PIC, obrigado pelo convite, obviamente, mas parabéns à PIC porque criou um webinar num formato completamente fora da caixa e distinto do que é normal, de pôr os chatos da radiação a falar de radiação. E, portanto, trouxe três distintos colegas que fizeram três intervenções brilhantes. Já há muito tempo não via o Dr. Filipe Mira, Dr. Filipe Mira, fogo em vê-lo. Nós Igualmente. tivemos, aliás, eu quero dizer que eu, particularmente, mas também a PIC, estamos em falha com o Dr. Filipe Mira, porque ele foi tão entusiasta aqui há uns anos, quando fizemos o rastreio no CIRS em Lisboa e no CIRS em Barcelona, e depois houve também um rastreio numa reunião da APIC em Coimbra, onde durante o congresso e durante a reunião da APIC foram feitos esses rastreios, e ele ficou tão entusiasmado com o assunto, que era um assunto também novo para ele à época, que ele até, enfim, com muito entusiasmo, apresentou um projeto para ser desenvolvido a nível nacional, até com outras técnicas de imagem, porque efetivamente dilatação durante o congresso não é uma coisa Não é muito uma coisa. simpática. Mas dizer que, basicamente, o que os nossos três brilhantes oradores nos trouxeram aqui foram factos. E foram factos de uma relevância extrema. Aquilo que nos disseram, ambos, nas suas várias vertentes, é que existe risco. E sendo vocês todos médicos, portanto, eu não sou médico, sendo vocês todos médicos, vocês gostam de categorizar os vossos doentes e dizer quais são os fatores de risco que o vosso doente vos aparece. Não é? Então, cardiologistas são uns chatos com a história dos riscos, não é? Qualquer coisa. Ainda ontem fui à médica família e disse: olha, o meu cardiologista é um chato com a história do colesterol. Eu não sei com a história do colesterol. Portanto, vocês são basicamente uns chatos com a história do risco. Mas o que é certo é que aquilo que os três colegas aqui trouxeram pode efetivamente dizer: meus senhores, vocês estão perante um risco e, portanto, a única forma que têm de resolver o vosso problema é, digamos, uma vez que não podem eliminar esse risco, é afastá-lo o máximo possível. E eu a pergunta para o painel, até porque estamos a falar de três pessoas que têm áreas distintas, enfim, o que é que poderemos fazer para mudar o paradigma? Porque a PIC faz um investimento colossal há vários anos
para mudar, para tentar, através de ações de formação várias, sejam presenciais, sejam online, para tentar mudar o paradigma, epá, mas não temos conseguido chegar àquilo onde nós gostaríamos, onde nós deveríamos estar. Pá, fica tudo muito entusiasmado com os casos clínicos e com os novos devices e com as novas coisas e com, enfim, agora com a estrutural, está tudo muito, fica tudo doido com essas coisas. Eu chamo-lhe os toys for the boys, fica tudo muito entusiasmado, mas o que é certo é que nesta questão da proteção contra radiações não estamos a chegar onde deveríamos chegar. E tendo aqui três ilustres médicos que estão fora desta área, a minha pergunta para os três é: o que é que acham que deveria ser feito? E atenção, nós por acaso estamos no âmbito da APIC, mas tendo aqui um ortopedista, deixe-me dizer que a comunidade do ortopedista é 100 vezes pior do que os cardiologistas no que ao uso de proteção. Dizem que os senhores fazem procedimentos muito complicados e complexos e, portanto, mas em casa ferreiro espete pau e, portanto, com as lesões musculoesqueléticas eles depois resolvem. Mas também não é uma população que se porte muito bem no uso de material de proteção individual. Mas estando no universo da cardiologia, a minha pergunta para os três é: o que é que poderia ser feito do ponto de vista de qualquer ação, seja formativa ou de outra área qualquer, que permitisse progressivamente mudar o paradigma, porque já se percebeu, aliás, penso que foi a doutora Mónica que falou na questão da legislação. A legislação existe, a legislação obriga a haver programas de formação desde os cursos de saúde, portanto, de pré-graduado, portanto, desde o curso de medicina, falha completa, não só em Portugal, mas em toda a Europa, obriga a formação profissional contínua nesta área, falha completa em Portugal e na maioria dos países europeus, portanto, estando a APIC num nicho de uma sociedade que é muito pequena, nós estamos a falar, não faço ideia, mas neste momento estaremos a falar de 32 salas ou 35 salas em Portugal, seria muito fácil, digamos, criarmos um mecanismo. O mecanismo é que vocês achariam que seria possível implementar, para reduzir as questões, para que houvesse mudança de comportamento? Basicamente é isso que estamos a falar. Essa é a minha pergunta para os nossos brilhantes palestrantes. Aqui a falar, obviamente a mudança de comportamentos demora sempre muito tempo a ter efeitos, não é? E esta cultura de proteção radiológica, pronto, na oftalmologia, como eu disse, não estamos expostos a esta radiação, mas obviamente nas reuniões, cada reunião, por exemplo, no caso da cardiologia, havendo sempre uma temática com base na proteção radiológica e na demonstração realmente das suas complicações, acho que com o tempo, obviamente, que seria interessante ver também aí depois a mudança eventualmente de comportamentos, porque a mudança de comportamentos não é fácil. Aqui há uns anos atrás, se calhar, não havia nada, as coisas vão aparecendo, obviamente que as complicações agora também vão-se falando cada vez mais, mas pronto, acho que a partir daí poderia ser. A questão da legislação acho importante, até porque na parte oftalmológica não há nada muito específico, mas aqui, claro que acho que a nível das reuniões em cada uma das especialidades expostas a esta problemática seria uma atitude, acho que interessante. Eu acho que em termos de mudança de atitudes, acho que o exemplo tem que vir de cima, e digo de cima das instituições, porque aquilo que eu pessoalmente vejo, por exemplo, nos blocos, são coletes completamente degradados, dosímetros inexistentes, o que mostra um certo desleixo naquilo que é a relação da instituição com a proteção radiológica. Acho que se tivéssemos coletes em condições, uma preocupação em verificar regularmente os dosímetros, atribuir dosímetros a profissionais que entram de novo, as pessoas, pronto, tomariam a proteção como um hábito e acho que partiriam mais facilmente para a adoção de gestos que as protegem. A minha opinião vai muito em linha de conta com o que têm estado efetivamente a dizer. O comportamento é essencial, e mudar o comportamento. Naqueles estudos que eu falei, efetivamente conseguiu-se perceber que, apesar de todas as recomendações e do risco real, continuava a haver imensos profissionais diretamente expostos à radiação que não cumpriam com as recomendações e que descuravam a utilização dos mecanismos de proteção,
que não se faziam acompanhar do seu dosímetro, que é essencial para se poder ter uma noção de que efetivamente há uma eficácia da proteção com os dispositivos usados. A dosimetria, portanto, tem, no entanto, e no que ao cancro diz respeito, aqui uma limitação, que é não é uma dosimetria de forma direta. A exposição é avaliada, portanto, ao final do mês, relativamente àquilo que foi a exposição retrospectiva, e seria se calhar interessante arranjar uns outros dispositivos que de alguma forma mais direta conseguissem dar uma percepção aos profissionais da exposição a que estão em cada momento, portanto, a ser submetidos. O limiar de, portanto, latência, como eu expliquei, do cancro é longo. Nós temos assistido cada vez mais cada vez mais aparecimento de neoplasias em idade jovem. Eu acho que de alguma forma, não sei se aceita isto como uma inevitabilidade e não um efeito direto, se calhar, da nossa atuação profissional, mas era sim essencial adequar as medidas de proteção, a preocupação com tal. E achei curioso, efetivamente, que estivessem, que mencionasse há pouco o primeiro colega, peço desculpa agora não recordar o nome, a questão de, se calhar, fazer equipamento de proteção mais personalizado, de forma a proteger de forma mais eficaz as mulheres. Portanto, em particular, os coletes serão standardizados e podem efetivamente não estar ajustados e não poder proporcionar em potencial a máxima proteção para a qual foram concebidos. As diretrizes existem, portanto, eu creio que do ponto de vista genérico da avaliação anual e, portanto, da incitação ao lançamento dos relatórios das dosimetrias, isso vai sendo cumprido nas instituições, mas a verdade é que, a título de curiosidade, eu tive acesso a um dosímetro de uma equipa e percebe-se que, pelos níveis apresentados de exposição de 0, em quase todos os profissionais, faz crer que se calhar esses profissionais não estiveram com o seu dosímetro todo o tempo, porque se calhar terá havido sempre algum risco, e o risco não será 0 se o mês de trabalho tiver sido ativo, diria eu. É uma questão que se calhar lanço aos colegas também refletirem sobre se estão a descurar esta parte da vigilância para se poder atuar a posteriori em caso de efetivo risco documentado. Então, Joana, posso só fazer uma intervenção final aos três comentários? Bom, vou começar por esta última. Nós estou num grupo de trabalho internacional com a Sociedade Americana e Europeia, no sentido que devem ser publicadas dentro de 3 meses um update das guidelines de 2000, penso que era em 2010, onde vamos sugerir que, nomeadamente no caso de profissionais expostos desta natureza, como o caso da cardiointervenção, que a dosimetria ativa passa a ser, digamos, um requisito. A dosimetria ativa também em tempo real. Porque efetivamente aquilo que a doutora Mónica disse é verdade, mesmo que seja, bom, em alguns casos até só medem trimestralmente, que ainda é pior, mas naqueles que medem mensalmente, eu saber o resultado um mês depois não me resolve o problema daquilo que eu tive exposto e, portanto, já há equipamento no mercado. Do ponto de vista do regulador, os dosímetros ativos não são permitidos, portanto, a regulação ainda obriga a que sejam TLDs para efeitos de monitorização de exposição ocupacional, mas estes dosímetros ativos, claramente, na minha opinião, vão ser o futuro e, portanto, o futuro vai ser ativo. No que disse o Dr. João Moreno, digamos, é de uma importância extrema, que é o envolvimento digamos, se há de ser uma abordagem top-down ou bottom-up no que diz respeito à proteção. Ela tem que ser conjunta. Porque, repare, aquilo que a doutora Mónica disse relativamente aos dosímetros é uma verdade que nós temos encontrado em toda a Europa nos estudos que temos feito, que é os profissionais ou não usam, ou os que usam de forma desadequada. Uns colocam aqui no braço porque é mais sexy, outros cá em baixo, pendurado na bata em baixo. No caso da utilização da exposição à radiação em locais fora das salas próprias, como é o caso dos bloco-operatórios, a maior parte deles nem usam, portanto, nem são, o caso dos ortopedistas, por exemplo, na maior parte dos hospitais, nem sequer há monitorização desses profissionais, mas, repare, a entidade que é obrigada tem os dosímetros, os profissionais não os usam. Ou seja, há aqui um problema claramente de base que as pessoas não estão minimamente preocupadas. Eu tenho para mim que o segredo está na base, ou seja, um profissional, seja o qual for,
se não está a ser monitorizado e se por qualquer motivo da sua profissão tem que estar exposto à radiação, não deveria fazê-lo. Um ortopedista não deveria operar se não tiver o seu dosímetro. É muito simples. Um ortopedista não deveria operar se o avental não estivesse disponível ou em condições, porque o problema dos aventais, e que acontecia muito nas salas antigamente, mas hoje, felizmente, nomeadamente por força de pósteres e de guidelines que a APIC tem feito e mandado para os laboratórios, já têm lá como é que chama aquilo, os cabides para pendurar os aventais, e eles estão mais ou menos, digamos, bem guardados. Nos blocos operatórios já são abandonados completamente ao Deus dará, são deitados para ser... Então, eu não tenho dúvidas nenhumas, sem ter evidência do que estou a dizer, mais da metade deles estão todos partidos. Por dentro, por fora estão impecáveis, mas por dentro estão todos partidos, não são personalizados, não são adaptados à pessoa e, portanto, há um caminho enorme a fazer, mas que devia nascer das bases e que claramente a direção de serviço ou o chefe da equipa tem uma importância extrema, quer dizer, a minha equipa não opera enquanto não tiver os dispositivos de proteção devidos, enquanto não tiverem a ser monitorizados. E, portanto, eu tenho para mim que esta, vou-lhe chamar revolução, mas vou pôr o R entre aspas, porque para mim seria uma evolução dos profissionais que tendo que estar expostos, deveriam ser eles os primeiros a ter essa preocupação e exigir a quem está acima que arranje as condições necessárias para a intervenção. E calmo por aqui, foi brilhante esta sessão, quero agradecer da minha parte agradecer aos três e um abraço muito forte ao Dr. Politomira, que já não via há muito tempo. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite, não sei se posso intervir. Claro que sim. Boa noite. Boa noite, sou Ana Felício. Antes de mais, obrigada pelo convite e também agradecer as excelentes apresentações que fizeram. Bom, eu vou falar aqui um bocadinho daquilo que está a passar agora no meu centro, porque felizmente que fui nomeada como delegada de proteção radiológica e eu acho que é fundamental nos serviços que operam com radiação ionizante haver delegados de proteção radiológica e as comissões de proteção radiológica. O Dr. Hugo Pinha já teve o prazer também, já tive o prazer de estar com ele lá no meu centro. Estamos a conseguir mudar algumas coisas, nomeadamente em relação aos aventais personalizados. Os operadores e os profissionais, o staff todo da hemodinâmica, têm aventais personalizados. São aventais feitos à medida, tanto na largura como na altura, e ajustado a cada profissional. Óculos de proteção com graduação também, pronto, com as graduações individuais. E agora tenho uma parceria com a saúde ocupacional, porque fazemos a troca mensal para os operadores e trimestrais também para os auxiliares de ação médica. A vigilância é apertada e nós temos ali uma articulação entre o técnico de radiologia, delegado de proteção radiológica e a saúde ocupacional, onde foi sugerido para os operadores principais fazerem uma consulta de rotina com oftalmologia, porque o nosso centro também tem, em vez de estarem, por exemplo, e a lei obriga até a fazer a vigilância com os exames e com o raio-x tórax, que era dispensável se não houvesse queixas, e fazer uma parceria com o serviço de oftalmologia e os operadores principais, não diria todo o staff, porque não faz sentido, mas os operadores principais fazerem uma consulta de rotina na oftalmologia. Portanto, a Direção do Serviço de Saúde Ocupacional está a tratar desse assunto e acho que é já um passo que estamos a dar nesse sentido, que é importante e a maior parte dos centros já tem também oftalmologia. Portanto, a saúde ocupacional ser, ao fim e ao cabo, ali o elo entre o serviço de cardiologia de intervenção e, portanto, o serviço de oftalmologia para recomendar essa vigilância dos trabalhadores. Eu acho que vamos conseguir este ano que essas consultas comecem a existir, mas pronto, tem que haver de facto alguém, normalmente deveria ser o tal delegado de proteção radiológica e existir a comissão, que é muito importante, especialmente porque os cardiologistas de intervenção têm uma atividade de tratar o doente e às vezes esta parte da proteção radiológica fica ali um bocadinho aquém
de andarmos sempre em cima, porque eu faço a troca mensal, ainda hoje estava a dizer a um dos meus médicos, eu tenho 90 dosímetros para trocar mensalmente, portanto, se eu não andar sempre em cima, eu uso o dosímetro, o de punho, o de corpo, andar, porque as pessoas chegam ali e pronto, têm que exercer a sua função e a cultura de proteção radiológica também ainda não está muito presente na nossa atividade, especialmente nesta área, não é? Que a prioridade não será essa, que é o que me dizem muitas vezes. Eu acabo por ter ali um papel mais de andar sempre em cima, mas eu acho que é muito importante isso para os operadores, para a equipa toda, para o doente, porque proteger o doente é proteger-nos a nós também, e acho que é muito importante. E em relação às mulheres, sim, eu acho que faz todo o sentido terem a proteção individualizada e ajustada, especialmente na parte de cima, ali para ver, para proteger a parte do tórax e da mama, sim, é muito importante. Bom, Ana, já agora só uma questão. Nós temos também aqui uma técnica coordenadora e responsável pela Comissão de Proteção que acaba de ter a sua função e acho que é essencial. Nos trata de facto dos dosímetros e não só, e da avaliação regular da qualidade dos equipamentos de proteção individual. O que eu pergunto é, tem ideia se nos outros centros, de uma forma geral, existe esse elemento, nos outros hospitais com cardiologia de intervenção? É assim, doutor. As comissões de proteção radiológica começaram a existir há pouco tempo nos hospitais. Eu não conheço ainda muitos hospitais públicos que tenham comissões e delegados. Eu tenho a sorte de trabalhar numa unidade local de saúde em que a comissão foi formada, portanto, onde é o diretor do serviço de radiologia, mas que teve o bom senso de distribuir os delegados de proteção radiológicas em áreas distintas, porque ser delegado de proteção radiológica no serviço de radiologia, e eu posso falar porque estou há 32 anos no hospital e tive 21 anos no serviço de radiologia, a proteção radiológica no serviço de radiologia é muito diferente da proteção radiológica numa unidade de intervenção. E, portanto, ali foi dividido, temos um colega para a área do diagnóstico, sou eu na área da intervenção, que implica os blocos e a cardiologia, e temos uma colega da medicina nuclear, porque são áreas muito distintas, a proteção radiológica não é a mesma, muito embora os fundamentos sejam os mesmos, os princípios básicos são os mesmos, mas depois na prática diária a proteção radiológica é muito distinta. E o que eu tenho a sorte de ter de trabalhar neste centro, de ter uma comissão, de fazer parte da comissão e, como lhe digo, estarmos divididos por áreas. Não conheço muitas realidades no país, até porque há muitos centros que nem sequer há técnicos de radiologia, não é? Mas agora com esta história da proteção e com esta obrigatoriedade mesmo das certificações dos serviços e tudo, eu quero acreditar que isto vai melhorar nesse sentido e os delegados de proteção radiológica que têm ter uma formação mais específica nesta área e que as próprias administrações hospitalares consigam ser sensíveis a este problema e que formem as comissões e que depois nomeiem os delegados de proteção radiológica. Um delegado de proteção radiológica, eu falo por mim, pela minha experiência, numa área de intervenção, tem muito que fazer, porque além de fazer o licenciamento das salas, de fazer as medidas das barreiras, dos equipamentos, dos critérios de qualidade dos equipamentos, das manutenções, da dosimetria, o registro das leituras, a avaliação, este elo com a saúde ocupacional, para vermos, porque acontece muito com os operadores principais que usam dosímetros, os anéis ou os de punho, terem doses muito perto dos limites previstos pela lei e, portanto, estarmos sempre em cima, mas isto implica, de facto, que haja pessoas com formação e nestas áreas, e tem que ser as administrações hospitalares que têm que formar as comissões, que é obrigatório, é porque isto é obrigatório mesmo. E depois com os delegados. Eu não conheço muitos hospitais, nem públicos nem privados, que tenham comissões, pelo menos com áreas, com delegados nas diferentes áreas, percebe? Não conheço muitos. Mas eu quero acreditar que isto que vão ter que começar. Vão ter que começar.
Dou-lhe só um desde já os alerta. parabéns pela organização e por esses protocolos Obrigada. desenvolvidos no hospital. Nós ali temos, por acaso é verdade. Eu ainda hoje estava a brincar, deve haver poucos cardiologistas de intervenção com óculos de proteção graduados, não conheço muita gente, mas ali nós temos também. Claro. E antes sempre Elizabeth, Olha, eu, antes de mais, quero obrigada. agradecer aos palestrantes o desafio por terem aceito este desafio de participar no webinar, que no fundo eu sei que vos deu trabalho porque não são apresentações que se façam muito no dia a dia, portanto é um tema diferente, é um tema que exigiu pesquisa, investigação e muito trabalho da vossa parte. E, portanto, agradeço-vos sinceramente por terem aceito este desafio. E foram excelentes apresentações, porque de facto responderam às nossas principais dúvidas, àquilo que mais nos inquieta, foram muito práticos, muito pragmáticos e gostei imenso, estou mesmo muito esclarecida, acho que foi aquilo que eu tinha idealizado e que pretendíamos para este webinar. E acho que saímos daqui com uma noção que temos realmente um risco acrescido nas 3 áreas que falámos, portanto, tanto de cataratas, como de doença oncológica, como de doença musculoesquelética. E, portanto, é um ponto assente. Partindo dessa noção, acho que nos apresentaram estratégias de prevenção que está nas nossas mãos também utilizar e temos que o fazer. Eu acho que nos últimos 10, 12 anos que estou na hemodinâmica assisti a uma evolução enorme em termos de utilização de mecanismos de proteção individual. Eu lembro-me quando comecei no estágio usava um colete pesadíssimo, que nem sei como é que decidi ir para a hemodinâmica depois de usar aquele colete. E neste momento, felizmente, tenho um colete de 2 peças com uma manga no braço esquerdo por causa da proteção da mama esquerda e que foi feito à minha medida. Portanto, houve de facto uma evolução muito, muito grande. Em termos dos óculos de proteção radiológica também, agora os primeiros operadores só não usam se não quiserem, portanto, mas nós temos essa possibilidade. E claro que também houve um caminho na nossa formação e na nossa mentalização para os utilizar. Eu, por exemplo, relativamente aos óculos, demorei algum tempo a mentalizar-me que tinha que usar os óculos, porque os dispositivos de proteção são desconfortáveis. Na verdade, os óculos, eu com a máscara e com os óculos embaciavam, começavam a pesar-me no rosto. Eu estava num procedimento que já em si era complexo e a minha preocupação seria conseguir resolver o problema e ao doente, e se eu estiver desconfortável com o dispositivo de proteção, a minha primeira coisa é dizer ao enfermeiro, tire-me aqui os óculos, pronto, e queria era resolver o problema. E portanto, durei algum tempo a mentalizar-me e agora uso sempre os óculos e já acho estranho alguém entrar na sala sem os óculos, mas continuamos a assistir isso e no nosso serviço pessoas que de todo não utilizam os sistemas de proteção. Em relação aos dosímetros, nós utilizamos só o de corpo, e isso é uma limitação que nós também temos. Portanto, por exemplo, em relação à parte oftalmológica, isso pouco nos dirá, certamente. Mas de facto temos disponibilidade desses mecanismos de proteção. A cabine do Hugo, eu penso que será o único local do país, provavelmente, que tem essa cabine, mas em relação a dispositivos, aos mais comuns dispositivos de proteção, nós neste momento, no nosso serviço, acho que não nos podemos queixar relativamente aos coletes. Toda a gente tem coletes feitos à sua medida, personalizados, óculos de proteção, colares de tiroide, portanto aí estamos bem equipados. Portanto, em relação aqui à parte da oftalmologia, acho que é mesmo termos o cuidado, se calhar, de fazer, e acho esta ideia da Ana Felício fantástica, de ter um protocolo com oftalmologia, porque, de facto, acho que fazermos essa vigilância é fundamental, portanto. Em relação à doutora Mónica, também agradecer, porque, de facto, esclareceu aquelas dúvidas que nós tínhamos muito, que é, devemos cumprir o rastreio da população habitual, geral, ou existe algo de novo? Portanto, percebemos que devemos seguir o rastreio da população geral
pelo menos o estudo analítico, pelo menos anual, que não devemos de todo descurar. Acho que são mensagens finais muito, muito importantes. E o Dr. João Moreno, de facto, agradecer-lhe, porque nos coloca esta questão, de facto, temos um risco acrescido, mas também coloca há muito que nós podemos fazer, nomeadamente para o nosso bem-estar, nomeadamente o peso, o controle do peso e a prática de exercício físico. Portanto, também acho que saímos daqui com a noção que temos um risco acrescido, mas que de facto temos muita coisa que podemos fazer para nos protegermos, para prevenir é algo que não seja de todo inevitável e podermos gerir este risco acrescido, tendo conhecimento desse risco, mas também conhecimento do que podemos fazer para o controlar o melhor possível. Portanto, eu agradeço imenso, acho que foi bastante útil e muito, muito educativo este webinar. Muito obrigada a todos. Obrigado. E obrigada a todos. Acho que já vamos um bocadinho adiantados na hora, mas realmente foram palestras muito interessantes e mais interessante ainda a discussão, e por isso novamente vos agradeço. Agradeço novamente à Biotronic que apoiou este webinar e que é importante este apoio para que possamos continuar a ter estas conversas tão interessantes. Relembro que depois poderão ter acesso ao webinar que vai ficar gravado e que vai ficar disponibilizado no site da APIC. Pronto. Obrigada a todos e uma boa noite.